Estamos na Red Zone, seus loucos para futebol americano. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Isaac Ribeiro aqui de volta com a FA na veia, trazendo algumas notícias e fazendo as primeiras previsões para vitórias e derrotas dos times da AFC, começando com a AFC Leste e AFC Norte. Mas antes também vamos colocar aqui algumas notícias breves e rápidas sobre alguns acontecimentos nessa semana para falar um pouco da NFL atual, como está, antes de fazermos previsões. Se inscreva no canal também, já deixa esse recadinho, deixa seu like no canal. Aproveita também, comente e compartilhe, porque isso ajuda o canal a crescer. Já fizeram tudo isso, estão prontos para mais um vídeo? Então vamos embora, solta a vinheta. Vamos começar falando aqui de algumas notícias. Temos algumas negativas de participação em minicamps mandatórios? Temos. Jonnu Smith, tight end dos Dolphins, não apareceu, ele quer contrato novo ou quer ser trocado, segunda opção é a mais forte no momento. Outro que não compareceu, ou outros dois que não compareceram, foram TJ Watt e Trey Hendrickson, que se negaram a aparecer porque também estão atrás de extensão contratual. E vamos lá, concordo plenamente, principalmente com o Trey Hendrickson, pelo que ele veio mostrando. Tá certo que a idade está avançando e talvez não seja mais o mesmo daqui 1, 2, 3 anos. Mas pelo menos um bom dinheiro nesse primeiro ano para ele numa reestruturação contratual que desse aí mais 2 anos para ele ou 3 anos para ele na franquia, com os anos um pouco mais baratos a partir de 2026, seria uma coisa ideal. O TJ Watt já teve algumas boas renovações e vem perdendo um pouco do seu rendimento nos 2 últimos anos, principalmente no ano passado, mas não quer dizer que ele não seja importante. Uma reestruturação, uma renovação contratual seria bom para ele? Seria. Vai ser ideal para o time? Aí são outros 500. Eu acho que poderiam renovar se fizerem um contrato perfeito também, assim como o Trey Hendrickson. Mas aí é opinião minha. Deixa a sua aqui nos comentários que eu quero saber se você concorda com esses 3 personagens que não estão indo nos treinos obrigatórios. Do contrário desses 3, Kirk Cousins está marcando presença nos treinos e, pelo jeito, não será nenhum empecilho para o desenvolvimento de Michael Penix Jr., Porém, todavia, entretanto, ele vai ser uma espécie de reserva de luxo, porque só nesse ano ele tem 37 milhões garantidos para receber. É lógico que, pela ética do jogador, que a gente já viu aí nos programas da Netflix, patrocina nós, a gente sabe que ele é um cara muito dado ao trabalho e ele vai fazer de tudo para que ele possa jogar. Se não for pelos Falcons, ele vai querer ser trocado para um time onde ele seja titular. Não creio que aconteça agora, porque talvez a última chance tenha ocorrido com os Steelers que contrataram Aaron Rodgers. Mas, porém, todavia, não descarte a possibilidade de ver o Kirk Cousins em alguma outra franquia ainda esse ano. Outro que apareceu nos minicamps e que não se esperava isso é o running back James Cook do Buffalo Bills, que apesar de estar querendo uma renovação contratual com valores um pouco mais, vamos dizer assim, além daquilo que o time pretende pagar, ele diz que ainda ama o trabalho e principalmente o dinheiro que ele traz, né? Afinal de contas, ele ainda é contrato de calouro, então ele tem que garantir o seu esse ano para ver se consegue uma renovação para o ano que vem. E talvez começar baixo, um pouco mais baixo, para ir reestruturando. Afinal de contas, querendo ou não, ano retrasado, o CMC, ano passado, o Barkley e o Avatar, o Derrick Henry, eles deram uma boa ajuda para a classe de running backs, fazendo com que eles se valorizassem um pouco mais. Agora, isso obviamente não vale para todos, mas muitos vão querer beliscar um pouquinho dessa valorização. Você acha que James Cook deve receber aí seus 13, 15, 16 milhões? Ou não? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. 2 contratações que podem ser um pouco polêmicas por conta das situações atuais desses jogadores. 2 running backs, diga-se de passagem. Vou falar primeiro aqui de J.K. Dobbins, que assinou contrato com o Denver Broncos. Por que polêmica, Isaac? J.K. Dobbins é um cara que geralmente não para saudável, joga basicamente o ano inteiro, só que assim, picotado. É uma contusão aqui, uma contusão ali, e ele vai perdendo jogos. Ele não rende mais tão bem quanto rendeu nos seus anos iniciais. Nos últimos anos dele, lá em Los Angeles, jogando pelos Chargers, foi obviamente uma amostra de que ele não é confiável porque ele não fica presente o ano inteiro, e disponibilidade é uma habilidade, como diz Anthony Curti. Outro cara que foi contratado e que talvez a disponibilidade seja questionável é Nick Chubb, que acertou com o Houston Texans um contrato de 5 milhões, um contrato que, vamos dizer assim, é amigável, e o problema é, ele estará
adequado para o campeonato? Ou ele estará perfeitamente bem para correr pelo Houston Texans? Essa é a questão. Só que, vamos lá, eles têm mais dois ali, né? Mais dois running backs. Com eles são 3. Eles têm o Joe Mixon e eles têm também o Damon Pierce. Os dois juntos, dividindo os toques na bola, eles até produzem relativamente bem. E eu creio que eles vão fazer ali uma troca constante de running backs, né? Vai ser um corpo de running backs revezando em campo para evitar possíveis contusões. Não vão sobrecarregar um mais do que o outro para tentar evitar contusões, até porque talvez a mobilidade do Nick Chubb já não seja mais a mesma. Talvez a força nas coxas seja a mesma, porque esse cara fazia agachamento com mais de 200 quilos, se não me engano. Ou era 200 e tantas libras, agora não me lembro se era libras, se era quilos, mas o cara era forte pra caramba nas coxas e provavelmente teria que fazer reforço para os joelhos, até porque nas 2 últimas grandes contusões dele foram no joelho e nos ligamentos cruzados. Então ele tem que tomar cuidado. Agora, vai ser bom para o Houston Texans? Só o futuro dirá, mas se for feito o revezamento adequado, não ficar sobrecarregando, talvez seja algo benéfico para a franquia. Diga aqui nos comentários, concorda com essas contratações? J.K. Dobbins para os Broncos, Nick Chubb para os Houston Texans? Principalmente vocês, torcedores de Texans e Broncos, digam aqui nos comentários. 5 possíveis destinos para Jair Alexander, que foi finalmente dispensado dos Packers. Depois de muita conversa, acerta ou não acerta contrato, ele acabou sendo dispensado. E agora que o The Playoffs tem 5 possíveis destinos para o jogador. Quais times ele se encaixaria bem? O primeiro deles, e vamos lá, o que eu acho mais provável de acontecer, Philadelphia Eagles, até porque campeão do Super Bowl, tem um time excelente, tanto no ataque quanto na defesa. E a defesa, de certa forma, é uma defesa barata, então nós podemos ter a certeza que talvez Howie Roseman faça um bom trabalho para tentar contratar Jair Alexander e com um contrato bem amigável para a franquia para não pesar no cap salarial. Outro time que pode contratar Jair Alexander, segundo The Playoffs, é o San Francisco 49ers, mas aí eu fico com o pé um pouco atrás. Apesar do San Francisco 49ers ter ali por volta de 50 milhões no cap salarial desse ano, o que favoreceria uma contratação como essa, o que talvez preocupe o jogador seja a questão do departamento médico, que não é muito confiável, né? Mas que seria uma baita contratação para a defesa do 49ers, seria. Tá certo que eu preferiria que contratassem reforços para a linha ofensiva, mas porém, todavia, entretanto, a defesa está sendo ajustada para Robert Saleh, que talvez possa ser uma das boas defesas do campeonato esse ano, coisa que não aconteceu no último ano. Então, é uma possibilidade. Outro time, Miami Dolphins, que pode perder aí Jalen Ramsey caso ele seja trocado ou dispensado da franquia. Aí seria uma boa contratar alguém como o Jair Alexander. Só que a situação interna tá tão assim bagunçada dentro de Miami que talvez para conseguir contratar um jogador como o Jair Alexander eles tenham que gastar um pouco mais além da conta. E aí, vai ser possível? Possível talvez seja. Vai ser viável? Aí são outros 500. Mas, porém, todavia, é uma possibilidade. E por fim, a penúltima, Minnesota Vikings. Aí seria um senhor golpe no Green Bay Packers. Assim como eles perderam o Aaron Jones, que eles dispensaram, ele foi parar no Minnesota Vikings. Dispensar o Jair Alexander e ele parar no Minnesota Vikings, uma baita defesa comandada por Brian Flores. Nossa, vai ser um senhor golpe na franquia de Green Bay. Mas que vai ser muito interessante de ver isso acontecer, seria. Porque o Green Bay, aliás, o Minnesota Vikings já tem uma defesa fortíssima. Colocar um cornerback como o Jair Alexander ali, meu Deus do céu, ia ser o terror para os ataques. Torcedor do Minnesota Vikings, gostaria? Conversa aqui comigo, quero saber a sua opinião. Para finalizar, Baltimore Ravens, que tem ali por volta de 20 milhões no seu cap salarial para esse ano, o que talvez viabilizaria uma contratação até para mais de um ano, se eles fizerem o contrato certo para equilibrar o cap com esse ano com o cap do ano que vem. Ok, beleza. Precisa reforçar essa defesa? Precisa e precisa muito. Eles já fizeram bons movimentos na free agency, principalmente no draft. Mas um adendo a mais não faria mal nenhum para a defesa da franquia, que tem um dos melhores ataques. Tá certo, precisa de um pouco mais de wide receiver.
mas um cornerback para reforçar essa secundária seria muito bom para a franquia. Bem, notícias dadas, vamos para o tema principal do vídeo, as previsões para as franquias da Conferência Americana, do lado leste e do lado norte. Começando pela AFC Leste, vamos falar de Buffalo Bills. Eu coloquei aqui uma campanha de 13-4 para o Buffalo Bills, com derrotas apenas para Chiefs na semana 9, Dolphins na semana 10, sim, eu coloquei derrota para os Dolphins porque o jogo é em Miami, e Texans na semana 12 e Philadelphia Eagles na semana 17. São 4 derrotas que eu acho que não vão, assim, afetar possibilidade nenhuma de classificação do time de Buffalo para os playoffs. E esse ano acho que vai ser a única classificação para os playoffs dentro dessa divisão novamente. Eu coloquei aqui destaques: as vitórias para os Ravens na semana 1, a derrota para os Chiefs na semana 9 e a vitória em cima dos Bengals na semana 14. Por que esses jogos, inclusive uma derrota? Porque, vamos lá, recentemente, durante a temporada regular, o Buffalo Bills tem descido sacode em cima dos Chiefs, mas tem perdido, tem tomado um sacode dos Chiefs nos playoffs. Esse ano pode acontecer o contrário. Então isso aí é só uma previsão bacaninha, não quer dizer que vai acontecer exatamente assim, é algo que eu imagino que possa acontecer. A vitória em cima dos Ravens é bom para contar e para possível desempate em busca pela Seed 1, pela primeira posição da AFC. E com os Bengals, é aquela briga de rivalidade de quarterbacks, que aí você tem o Patrick Mahomes e Josh Allen, Patrick Mahomes e Joe Burrow e Josh Allen. Essas rivalidades são interessantes. Então por isso que eu coloquei essas como destaque. New England Patriots. Eu coloquei aqui uma campanha de 8-9, já melhor que o ano passado, mas ainda assim negativa. E coloquei aí como principal jogo ou vitória, no caso aí, dos Patriots, uma vitória em cima dos Browns, lá em Foxborough mesmo. Até porque, assim, o resto é mais jogos que assim, talvez chame mais atenção, os jogos dentro da divisão. Mas eu quis colocar um aí fora da divisão, que eu acho que esse contra os Browns vai ser interessante, porque é uma defesa muito forte. E eu quero ver Drake May contra defesas como essa. Não quis colocar o Bills, porque tá dentro da divisão. E outros eu achei não tão fortes quanto o próprio Browns em questão de defensiva. New York Jets, o pior time da divisão para mim nessa temporada. Eu coloquei 5-12, 5 vitórias e 12 derrotas. Vitórias em cima do Broncos, que eu coloquei como destaque. Vitória em cima dos Falcons, que eu coloquei como destaque. Vitória em cima dos Dolphins e dos Jaguars e também dos Saints. O Saints que eu acho que vai ser o saco de pancadas esse ano no campeonato. O Miami Dolphins eu coloquei uma campanha de 7-10, 7 vitórias, 10 derrotas. E como destaque eu coloquei a vitória em cima dos Bills, a vitória em cima dos Commanders, eu acho que vai ser uma importante vitória essa daí. E uma vitória em cima dos Bengals, porque o jogo é em casa e a defesa dos Bengals talvez sofra contra um ataque mais ágil, como pode ser o do time do Mike McDaniels. A questão é, Tua Tagovailoa na semana 16 vai estar inteiro para fazer uma obra-prima dessa? Ou o time vai estar inteiro porque o jogo está certo que vai no período do inverno, mas vai ser lá em Miami. Então eu acho possível essa vitória. Não sei se é garantida, mas eu acho possível. Então, para mim, a AFC Leste vai ficar em primeiro lugar, Buffalo Bills 13-4, classificado para os playoffs. Em segundo lugar, New England Patriots 8-7, sem classificação para os playoffs, óbvio. Em terceiro lugar, o Dolphins 7-10 e, por último, 5-12, New York Jets. Vamos agora para a AFC Norte, falar dos 4 times dessa divisão e como vão ficar aí as classificações para os playoffs. E eu digo aqui que vão classificar 2, Bengals e Ravens, não necessariamente nessa ordem, porque o Ravens para mim vai estar em primeiro e é justamente por quem eu vou começar. O Baltimore Ravens vai fechar com 13-4, mesmo número de vitória do Buffalo Bills, disputa aí pelo Seed 1. E eu coloquei como jogos marcantes nesse calendário dos Ravens a derrota para os Bills, porque pode afetar essa disputa de posição, e a vitória, sim, coloquei vitória na semana 4 em cima dos Chiefs, naquela busca de revanche, mesmo o jogo sendo no Arrowhead Stadium. Tá? Então, 2 jogos importantes para a franquia de Baltimore. Pittsburgh Steelers, não creio que fique assim 100%, mas aqui
vendo jogos, analisando os adversários, eu deixei o Pittsburgh Steelers com uma campanha de 8-9. Seria a primeira campanha negativa do Mike Tomlin, porém, todavia, entretanto, eu creio que será assim de fato? Acho que não, muito por conta do Aaron Rodgers. Mas também acho que se ficar 8-9 também será por conta de Aaron Rodgers e a sua possível derrocada na carreira como quarterback. Tá? Então aí coloquei como jogos importantes a serem destacados. Uma vitória em Nova York contra os Jets, uma derrota em casa contra os Vikings e uma vitória em casa contra os Ravens na última semana. Isso pode aqui, ó, vitória contra os Ravens pode ferrar a posição dos Ravens nos seeds aí dos playoffs, e a derrota contra os Vikings pode lascar e muito a situação dos Steelers. Pode acontecer de ficar, por exemplo, um 8-8-1, um empate? Pode. Faz tempo que eu não vejo acontecer empate na NFL, então acho quase que impossível um empate dos Steelers esse ano. Porém, todavia, entretanto, é NFL, né? Cincinnati Bengals, 10 vitórias, 7 derrotas, jogos aqui de destaque. Derrota para os Browns na semana 1, derrota para os Vikings na semana 3, vitória contra os Ravens na semana 15 e derrota para os Dolphins na semana 16. Nossa, Isaac, você colocou as derrotas como ponto de jogo importante. Importante porque isso pode dizer quem é o Bengals de fato, porque são jogos contra defesas muito boas, como é o caso do Vikings e dos Browns, e uma derrota fora de casa, com um time que não tem assim uma defesa lá grande coisa, e um ataque que pode estar baleado nesse período aqui, inclusive seu próprio quarterback. Então, por isso eu coloquei isso como importante. Vai que 10-7 aqui pode classificar sim os Bengals para os playoffs, mas aí vai classificar numa situação em que eles serão visitantes basicamente em todos os playoffs. Cleveland Browns será o último colocado dessa divisão, e aqui 4 vitórias, 13 derrotas. E ainda coloquei vitórias aqui porque a defesa pode garantir alguma coisa para a franquia. O que me preocupa é o ataque, porque ninguém sabe quem vai ser o quarterback titular. E mesmo contando com a presença de Shedeur Sanders como titular a partir da segunda metade da temporada regular, ainda coloquei que da semana 11 até 18, tudo derrota. Pode não acontecer assim? Pode, é lógico que pode, mas hoje, março, ou na verdade junho, né, 11 de junho, é o que eu vejo dos Browns. Essa incerteza, essa insegurança do ataque não vai garantir muitas coisas boas para os Browns, e eles serão um dos primeiros ali na busca por talvez um novo quarterback, mesmo que Shedeur Sanders ainda esteja no time. Então, a campanha dentro da AFC Norte vai ficar da seguinte forma: Baltimore Ravens em primeiro com 13-4, Cincinnati Bengals em segundo com 10-7, os dois classificados para playoffs. Pittsburgh Steelers em terceiro com 8-9 ou 9-8, não importa se for positivo ou não, mas não vai para os playoffs. E os Browns 4-13 ali, buscando as primeiras posições do draft 2026. Bem, pessoal, essas foram nossas previsões. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre cada uma delas. Concorda, discorda, o que você trocaria, o que você mudaria? Pode falar à vontade, lógico, seja consciente. Discorde com sabedoria, discorde com argumentos, mas pode discordar, eu não sou dono da verdade. Ainda mais se tratando de NFL. Vamos embora para mais touchdown? Vamos, mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, colabore com a gente, compartilhando esse vídeo com seus amigos e deixando seus comentários. Então agora sim, vamos embora para mais touchdown, até o próximo vídeo. A gente continua semana que vem. Valeu!